Feche os olhos e por alguns instantes, permita-se simplesmente estar aqui, agora, nesse espaço, nesse momento, nesse encontro com você mesma. Perceba o contato do seu corpo com o lugar onde você está agora. Note o apoio dos seus pés, o toque das suas mãos, o encosto que sustenta as suas costas, a temperatura do ar tocando suavemente a sua pele. E, gentilmente, comece a observar a sua respiração, sem precisar mudar nada. Apenas perceba como o ar entra e como ele sai. E talvez você comece a notar que, a cada nova inspiração, o seu corpo encontra um pouco mais de conforto. E, a cada expiração, é como se ele pudesse liberar, soltar, deixar ir. Permita que, a cada expiração, vá saindo qualquer tensão acumulada, qualquer peso, qualquer sobrecarga, qualquer coisa que não precisa estar aqui agora. Respire e permita que, junto com o ar, saiam preocupações, medos, exigências. Tudo aquilo que, lá fora, talvez tenha te mantido em alerta. Aqui, nesse espaço, nada exige algo de você, nada te cobra, nada te pressiona. Aqui é um espaço seguro, de descanso, de cuidado, de amor. Perceba como o seu corpo começa a relaxar, naturalmente. Os ombros vão se soltando, o pescoço suaviza, a mandíbula se desfaz da tensão. As pálpebras ficam mais pesadas. O couro cabeludo solta. E essa onda de relaxamento vai descendo pelos braços, pelas mãos, pelo peito, pelo abdômen, pelas pernas, até chegar aos pés. Cada parte sua relaxa, se solta, se entrega. E, enquanto o corpo relaxa, perceba como sua mente também começa a desacelerar. Os pensamentos podem simplesmente passar, como nuvens que deslizam pelo céu. Sinta como é estar aqui, presente, no seu corpo, na sua respiração, na sua própria companhia. Porque, muito em breve, uma nova jornada vai começar. E tudo o que você precisa é permitir que ela aconteça, no seu tempo, do seu jeito. E, à medida que o seu corpo relaxa, sua mente suaviza e a sua respiração encontra um novo ritmo. Imagine que, diante de você, surge uma trilha que te leva para dentro de uma floresta viva, cheia de vida, mas, ao mesmo tempo, acolhedora, segura, tranquila. Observe os detalhes desse caminho. Perceba o cheiro da terra molhada, o som dos galhos sob os seus pés, o farfalhar das folhas balançando ao vento, a luz do sol atravessando suavemente a copa das árvores. Cada passo te leva para mais dentro de você mesma, para mais perto da sua própria essência. E, logo adiante, você percebe uma clareira, um espaço aberto, no meio da floresta, onde a luz toca suavemente o chão. Esse é o seu lugar sagrado, o seu lugar interno, um espaço criado pela sua própria essência. Perceba os detalhes dessa clareira. Talvez uma pedra onde você possa se sentar. Talvez uma árvore antiga, com galhos que parecem braços prontos para te acolher. Ou, quem sabe, o som de uma pequena nascente, correndo ali perto. Aqui, tudo é seguro. Tudo é amorosamente seu. E, enquanto você observa esse espaço, perceba que,
bem no centro do seu peito, uma luz começa a surgir. Primeiro como uma pequena faísca, depois crescendo, pulsando, se expandindo para dentro e para fora. Uma luz dourada, suave, amorosa, que envolve você, que preenche seu corpo, que ilumina esse lugar. Essa é a sua luz interior. Ela sempre esteve aqui, mesmo nos momentos em que você talvez tenha esquecido disso. Permita que essa luz cresça, preencha cada célula do seu corpo, cada espaço desse ambiente, cada pedacinho da sua mente. Ela te envolve, te protege, te acolhe, te sustenta. E, se quiser, pode dizer mentalmente ou em voz baixa: eu estou completamente segura. Aqui é o meu lar. Eu sou o meu próprio lar. Sinta como essas palavras ressoam dentro de você, talvez aquecendo o seu peito, talvez trazendo uma leveza nos ombros ou uma suavidade no rosto. Respire e sinta que, a partir daqui, sua jornada está prestes a começar e você está pronta. Permaneça sentindo a força dessa luz interior, a segurança desse espaço que você construiu. Perceba que algo começa a mudar sutilmente. É como se uma nova vibração, uma nova energia começasse a se formar. O ar fica mais denso, mais carregado de significado. E talvez você perceba uma presença, ou várias presenças chegando lentamente. São presenças amorosas, presenças de força, de sustentação, de amor incondicional. Perceba que elas se posicionam atrás de você, formando uma fileira, firme, sólida, estável. São seus ancestrais, aqueles que vieram antes de você, aqueles que, com suas escolhas, suas dores, seus amores, mantiveram a vida em movimento, até que ela chegasse até você. Eles não estão aqui para julgar, nem para cobrar, nem para exigir nada. Eles estão aqui apenas para sustentar você, para segurar a sua vida junto com você, para lembrar que você nunca esteve sozinha. Sinta como é ter essa força, esse campo, segurando você. Talvez você perceba um calor nas costas, uma leve pressão, como se algo ou alguém dissesse: nós estamos aqui, nós estamos com você, nós seguramos a vida junto com você. Perceba como isso aquece o seu peito, como isso se instala no seu corpo, talvez como um alívio, talvez como uma força, talvez como uma verdade, que no fundo você sempre soube: eu não estou sozinha, eu faço parte. Sinta como essa presença se transforma em um campo de amor, de pertencimento, de sustentação. Eles estão atrás de vocês, firmes, sólidos, segurando junto com você tudo aquilo que a vida te entregou até aqui. Perceba como desse campo surge uma força, uma corrente de energia que vem lá de trás, de muito antes de você. Ela vem dos seus avós, bisavós, tataravós, de gerações e gerações que, mesmo com suas dores, suas limitações, seus desafios, mantiveram a vida ativa, pulsando, fluindo até você. Sinta como essa energia se move, das costas para o peito, do chão para o céu, da terra para dentro de você. Ela traz uma verdade silenciosa, poderosa, inegociável. Você pertence. Você tem um lugar. Você é parte. Permita que essa força se instale no seu corpo.
Perceba como ela preenche espaços que talvez antes carregavam vazio, solidão, separação. Agora não mais, porque aqui existe uma rede, uma teia invisível que conecta você à sua origem, à sua linhagem, à sua própria vida. Sinta como isso aquece o seu peito, como isso traz leveza para os ombros, como isso se transforma em uma certeza, viva, pulsante, no seu coração. Eu pertenço. Eu sou digna de estar aqui. Eu sou parte de algo muito maior. Perceba como, nesse campo, tudo aquilo que não corresponde ao amor, à conexão, ao pertencimento, simplesmente se dissolve, como folhas levadas pelo vento. Aqui não há julgamentos, não há rejeição, não há abandono. Aqui existe apenas vida, força, sustentação. Sinta esse campo se tornando denso, forte, sólido. Um campo que segura você, que sustenta você. E talvez você perceba que algo dentro de você começa a se reorganizar, como se cada célula, cada parte sua reconhecesse essa verdade. Eu sou parte. Eu tenho um lugar. Eu não estou sozinha. Respire profundamente e permita que, a cada inspiração, você traga mais dessa força. E, a cada expiração, solte qualquer peso que não corresponde mais a essa verdade. Porque, a partir de agora, a sua jornada para resgatar aquela parte que ficou esquecida está prestes a começar. E você está pronta. Permaneça sentindo essa força de luz interior, a sustentação amorosa dos seus ancestrais e a segurança desse lar interno que você construiu até aqui. E, enquanto isso pulsa dentro e ao redor de você, talvez uma nova percepção comece a surgir. Uma sensação leve no começo, quase como um sussurro, de que, apesar de tudo isso, há algo faltando, como se uma parte sua ainda não estivesse aqui completamente, presente. Perceba se isso vem como uma saudade, ou quem sabe um aperto no peito, uma tristeza que você nunca soube nomear, ou até mesmo um vazio silencioso, que esteve presente desde que você consegue se lembrar. E então você sente como se lá no fundo alguém estivesse te chamando, te esperando. Talvez você perceba isso como uma vibração no ar, uma mudança sutil no campo, talvez como uma memória, uma imagem, ou até mesmo como uma voz, que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. Ei, eu ainda estou aqui. Você se lembra de mim? Eu te esperei por tanto tempo. Essas palavras não são ditas com som, elas são sentidas, como um eco vindo de dentro, de um lugar profundo, esquecido, escondido. Talvez surjam imagens, fragmentos da infância, cenas desconectas, momentos em que você, tão pequena, se sentiu invisível, esquecida, rejeitada. Talvez você se lembre daquela sensação de olhar em volta e não encontrar ninguém. Ninguém que olhasse, que acolhesse, que dissesse: eu estou aqui, você é importante. Perceba como essa percepção não vem para te ferir, não vem para abrir uma ferida. Ela vem para te lembrar que existe uma parte sua que ficou para trás, que ficou esquecida, que nunca deixou de esperar. Sinta como sua luz interior se expande, como ela cresce dentro do seu peito e se move amorosamente para segurar esse espaço. Sinta a sustentação dos seus ancestrais nas suas costas, firmes, presentes,
dizendo silenciosamente: você não está sozinha. Nós estamos com você. Porque a partir daqui, o caminho até essa parte esquecida começa a se revelar. E você está pronta para dar o primeiro passo. Diante de você, a trilha começa a se transformar. O caminho que antes era amplo, claro, agora parece ficar mais estreito, mais silencioso, mais denso, mais carregado de significado. As árvores se fecham um pouco mais. Os galhos se entrelaçam no alto, formando quase que um túnel, uma passagem que protege algo muito precioso. Perceba como o ar muda, mais denso, mais úmido, com aquele cheiro de terra molhada, de folhas antigas, de raízes profundas. Sinta como os sons também mudam, o farfalhar das árvores, o som dos seus próprios passos, talvez até o som do próprio coração, que parece bater mais forte, mais presente. E, com cada passo, você percebe que está indo mais fundo, mergulhando cada vez mais no seu mundo interno. Talvez sensações físicas comecem a surgir. Um nó na garganta, um aperto no peito, um frio na barriga, ou até mesmo um leve tremor nas mãos, nas pernas. Isso é natural, absolutamente natural, porque você está caminhando em direção a uma parte muito sensível, muito verdadeira, muito sagrada de você mesma. E, enquanto você caminha, perceba os sinais no caminho. Talvez uma árvore com marcas estranhas. Talvez uma pedra isolada, coberta de musgo. Ou, quem sabe, um tronco caído, que parece um portal. Sinais deixados não por acaso. Sinais que parecem dizer: você está no caminho certo. Talvez você perceba pequenas mudanças na trilha, como se partes de quem você foi já tivessem caminhado por esse lugar. Talvez até rabiscos, desenhos, símbolos de pedras, como se parte da sua história estivesse gravada nesse caminho. E quanto mais você avança, mais percebe que a própria floresta se transforma. O ambiente fica mais silencioso, mais denso. O vento quase para, como se até a própria natureza segurasse a respiração, em reverência ao encontro que está prestes a acontecer. Sinta a sua luz interior pulsando forte no seu peito, como uma lanterna, guiando os seus passos, iluminando cada sombra, protegendo você, sustentando você. Sinta também a força dos seus ancestrais, ali atrás de você, segurando, sustentando, dizendo silenciosamente: siga em frente, você não está sozinha. Permaneça respirando, sentindo, porque você está chegando, está muito perto, e bem à sua frente, o caminho começa a se abrir novamente, mas agora de uma forma diferente. É como se você estivesse cruzando um portal invisível e agora estivesse entrando em um espaço sagrado, protegido, guardado. Observe os detalhes, talvez uma clareira oculta, escondida, ou uma caverna silenciosa, ou então uma árvore muito antiga, como um tronco oco, que parece guardar um tesouro. O ar aqui é diferente, mais denso, mais silencioso, mais carregado de significado. Perceba o cheiro da terra, das folhas, da madeira. Perceba a temperatura, talvez mais fresca ou mais quente. Perceba o som, ou talvez a ausência de som, como se tudo estivesse em suspenso, aguardando. No centro desse espaço existe uma pequena figura. É a sua criança interior.
ela está ali, silenciosa, encolhida, quase tentando desaparecer. Talvez ela esteja sentada no chão, abraçada aos próprios joelhos, de cabeça baixa. Talvez o rosto esteja escondido ou virado para o canto. O corpo dela carrega um movimento sutil, de quem passou por muito tempo tentando ser invisível, de quem aprendeu que ser invisível era a única maneira de sobreviver. Observe os detalhes. Talvez as roupas estejam gastas, desbotadas. Talvez ela esteja descalça, suja ou até mesmo quase sem cor, apagada. Permaneça apenas olhando, sem pressa, sem expectativa, sem cobrança. Permita que a sua luz interior ilumine esse espaço, de forma suave, amorosa, segura. Mostre para ela que agora ela está segura, que você está aqui, de verdade. Sinta sua respiração sustentando esse momento. Sinta seus pés firmes no chão. Sinta seu peito aquecido pela sua própria luz interior. Permita que ela perceba, no tempo dela, do jeito dela, que você voltou, que você está aqui, que dessa vez é real, porque agora você chegou. Permaneça respirando, sentindo o campo de luz que você construiu, a sustentação amorosa dos seus ancestrais e a força viva, vibrante da sua própria luz interior. Tudo isso está aqui, agora, segurando você, sustentando esse momento. Diante de você, a sua criança está ali, pequena, encolhida, retraída. Observe, perceba os detalhes. Talvez as roupas estejam gastas, rasgadas, desbotadas. Talvez ela esteja descalça, com os pés sujos de terra, ou abraçada aos próprios joelhos, de cabeça baixa, tentando se esconder do mundo. Perceba o movimento do corpo dela, o jeito como ela respira. Talvez respirações curtas, rápidas, desconfiadas, ou quase nenhum movimento, como se ela estivesse segurando o próprio ar, tentando desaparecer. Sinta como o corpo dela carrega a memória de todas as vezes que se sentiu invisível, rejeitada, esquecida, abandonada. Talvez você perceba um leve tremor nos ombros dela. Talvez ela esteja apertando os olhos, como quem não quer ser vista. Ou talvez ela esteja olhando para um ponto fixo, distante, desconectada. Permaneça apenas olhando, sem julgamento, sem expectativa, sem pressa, apenas oferecendo a sua presença, de forma amorosa, firme, segura, verdadeira. Permita que a sua luz interior se expanda, ilumine esse espaço, de forma suave, acolhedora. Sinta como ela começa, aos poucos, a perceber que algo mudou, que alguém está aqui, de verdade. Sinta como só o fato de você estar aqui já começa a mudar tudo. E no seu tempo, quando sentir, você pode dizer mentalmente ou em voz baixa: eu te vejo, eu sinto você, eu estou aqui, de verdade, e eu voltei. Observe como essas palavras se movem, como ondas atravessando o espaço, atingindo suavemente o coração dela. Talvez ela te olhe rapidamente e volte a se esconder. Talvez ela se encolha ainda mais. Talvez ela chore. Ou talvez ela fique completamente imóvel. Tudo isso é natural. Tudo isso é absolutamente aceitável. Ela aprendeu a se proteger do jeito que pôde, da maneira que conseguiu.
da melhor maneira, num tempo em que simplesmente não havia outra escolha. Aqui não há certo nem errado. Aqui não há pressa. Aqui só existe amor, presença, verdade. Permaneça respirando, sustentando esse espaço de amor, de acolhimento, de verdade. Perceba como, aos poucos, algo começa a se mover, como se uma pequena faísca se acendesse, bem no fundo dos olhos dela. Talvez um olhar rápido, desconfiado. Talvez um pequeno ajuste na postura. Talvez uma pequena mudança sutil na respiração. Mas algo muda. Algo começa a se abrir. Como se, mesmo sem entender direito, mesmo sem confiar completamente, uma parte dela começa a sentir. Sentir que talvez, dessa vez, seja diferente. Permaneça presente. Sinta sua respiração, sustentando esse espaço. Sinta seus pés firmes no chão. Sinta seu peito, aquecido pela sua própria luz interior. E, se for verdadeiro para você, se sentir que é o momento, você pode dizer: sinto muito por ter te deixado aqui. Sinto muito por todas as vezes que você precisou de mim e, infelizmente, eu não estava lá. Sinto muito por ter acreditado que você não era importante. Deixe que essas palavras saiam do seu coração, com verdade, com amor, sem cobrança. Permita que ela sinta no tempo dela que isso é real, que isso é verdadeiro. Talvez ela chore, talvez ela queira testar você, talvez ela se aproxime um pouquinho, bem de leve, ou talvez ainda não. E tudo isso é absolutamente perfeito. Se quiser, e se for verdadeiro, você pode estender as suas mãos, de forma suave, gentil, amorosa, sem forçar, sem exigir, apenas como um convite silencioso, que diz sem palavras: eu estou aqui, se você quiser. E se ela quiser, se ela permitir, talvez ela olhe para você, talvez ela estenda uma mão, bem devagar, bem desconfiada. E se isso acontecer, perceba como esse simples gesto, esse toque de mão com mão, tem um poder gigantesco. É como se uma ponte invisível começasse a formar entre vocês duas, entre quem você é hoje e quem ela sempre foi. Uma ponte feita de amor, de presença, de verdade. E se ela permitir, se ela quiser, você pode dizer: eu estou aqui e eu nunca mais vou te abandonar. Sinta como essas palavras vibram, como se espalham como ondas de luz, como uma energia que preenche todo o espaço. E se ela quiser, se ela permitir, você pode abrir os seus braços e, com toda a suavidade, com todo o amor, dizer: se quiser, eu estou aqui para te dar um forte abraço, sem pressa, sem cobrança, apenas oferecendo a possibilidade. Talvez ela hesite, talvez ela chore, talvez ela corra diretamente para os seus braços. E, se ela permitir, se ela aceitar, sinta como é segurar ela nos seus braços, sentir o corpinho dela. Talvez no começo seja tenso, rígido, desconfiado, mas aos poucos ela começa a relaxar, a se soltar, a confiar, a respirar. Perceba como o corpo dela vai suavemente se entregando, como se esse abraço fosse a primeira experiência real de amor, de acolhimento, de pertencimento. Sinta sua luz interior se expandindo, envolvendo vocês duas,
como um campo de amor, de proteção, de cura. Perceba como esse abraço preenche cada espaço, cada vazio, cada rachadura. Cada pedaço que um dia carregou dor, solidão, abandono. Agora não mais. Agora ela está segura, protegida, amada, pertencente. E enquanto vocês permanecem nesse abraço, sinta como tudo começa a se reorganizar dentro de você. Cada célula, cada parte, cada espaço se reconfigura para uma nova verdade. Eu nunca mais me abandono. Eu nunca mais abandono você. Eu sou o meu próprio lar. Eu caminho comigo, inteira, completa, segura, pertencente. Quando se sentir pronta, olhe nos olhos dela e diga: agora nós vamos para casa. Eu te levo comigo. Você nunca mais vai ficar sozinha. Você pertence. Você é amada. Você é parte de mim. Sinta como tudo se transforma, como algo muito profundo, muito verdadeiro aconteceu. Porque agora a sua criança está viva, está segura, está protegida, está em casa. Permaneça sentindo a sua criança agora nos seus braços. Ou quem sabe, caminhando de mãos dadas com você. Perceba como o corpo dela está diferente, mais leve, mais solto, talvez ainda tímida, talvez ainda olhando em volta desconfiada, mas algo muito profundo já aconteceu. Ela sabe agora que não está mais sozinha. Ela sabe que você voltou e que dessa vez é pra valer. E diante de vocês duas, o caminho de volta começa a se revelar. Talvez uma trilha apareça mais clara agora, mais iluminada, mais aberta. Talvez as árvores que antes pareciam fechadas, agora estejam mais afastadas. Como se a própria floresta reconhecesse que algo mudou completamente. Perceba os sons, talvez mais vivos, mais harmônicos. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas. O som dos seus passos que agora parece ritmado. Talvez até uma brisa suave toque o seu rosto, como um sinal de que o caminho de volta é seguro, é leve, é certo. A cada passo, sinta como se vocês duas estivessem reconstruindo a própria história, reescrevendo um caminho que antes foi marcado por dor, por solidão. Agora, esse caminho se torna uma trilha de amor, de pertencimento, de segurança, de reconexão. Sinta como seu corpo responde a isso. Talvez um alívio no peito, talvez uma leveza nos ombros, ou até mesmo uma expansão no coração. E, a cada passo, perceba como sua criança também muda, talvez sorrindo timidamente, talvez olhando curiosa para o caminho, ou simplesmente sentindo algo que ela talvez nunca tenha sentido antes. Segurança, amor, pertencimento. Sinta seus pés tocando o chão. Sinta a força da sua luz interior sustentando vocês duas. Sinta a presença dos seus ancestrais, ainda ali, segurando vocês e dizendo silenciosamente: vocês não estão sozinhas. Nós seguramos vocês. Porque agora vocês caminham de mãos dadas, lado a lado, em direção ao lar que sempre existiu, que sempre esperou por vocês, dentro de vocês mesmas. Perceba como, ao final da trilha, o seu lugar seguro começa a surgir novamente. A clareira, aquela que você criou lá no início, agora parece diferente, mais viva, mais iluminada, mais cheia de amor,
de presença, de significado. Sinta como é voltar para esse lugar, agora trazendo consigo aquela parte que, por tanto tempo, ficou esquecida. Observe como tudo parece diferente. Talvez as cores estejam mais vibrantes. Talvez os sons estejam mais suaves. Talvez a própria energia do lugar pareça mais aconchegante, mais viva, mais amorosa. Sinta como esse espaço recebe vocês duas, como se dissesse silenciosamente: sejam muito bem-vindas de volta. Esse é o lugar de vocês. Vocês pertencem aqui. Respire profundamente. Sinta essa nova configuração se instalando no seu corpo, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Perceba como sua criança começa a se integrar, a ocupar os espaços dentro de você, que antes estavam vazios, partidos, esquecidos. Agora, não mais. Agora, ela faz parte de quem você é, de quem você sempre foi, de quem você escolhe ser, daqui em diante. E, se quiser, pode olhar para ela, nos seus olhos, e dizer: a partir de agora, eu sou o seu lar. A partir de agora, eu caminho com você. Você nunca mais vai estar sozinha, porque agora você faz parte de mim. Sinta como essas palavras vibram. Sinta como elas se tornam verdade dentro de você. Talvez uma luz comece a se expandir a partir do seu peito, irradiando, preenchendo todo o seu ser. Uma luz que diz sem palavras: eu sou inteira, eu sou suficiente, eu sou o meu próprio lar, eu nunca mais me abandono. Permaneça respirando, ancorando, consolidando, porque agora a sua história é diferente. E esse lugar, esse lar interno, sempre estará aqui, porque agora você sabe que nunca mais você caminha sozinha. Permaneça sentindo esse campo, esse lar interno, essa nova configuração. Perceba como tudo dentro de você está diferente agora, mais inteiro, mais seguro, mais leve. Sinta a presença da sua criança, não mais como uma parte separada, isolada, esquecida, mas como uma parte viva, integrada, acolhida, pertencente. Ela agora faz parte de quem você é, de quem você escolhe ser daqui em diante. Sinta como seu corpo responde a essa verdade. Talvez um calor no peito, uma expansão nos ombros, uma leveza que percorre todo o seu ser. Sinta a sua respiração mais livre, mais aberta. Sinta os seus pés tocando o chão, o apoio das suas mãos, o contato do ar na sua pele. E enquanto você respira, pode perceber que algo dentro de você sabe que essa mudança já aconteceu, que essa transformação é real e ela está no seu corpo, na sua mente, no seu coração, na sua alma. E se quiser, pode repetir mentalmente ou em voz baixa: eu sou o meu próprio lar, eu sou inteira, eu sou suficiente, eu caminho comigo, eu nunca mais me abandono. Permita que essas palavras se instalem profundamente dentro de você, como sementes que agora começam a crescer, se transformar em raízes, em força, em verdade. E sinta que essa luz que pulsa no seu peito, essa luz que envolve você, essa luz que agora faz parte da sua nova identidade, ela permanece com você, nos seus dias, nas suas escolhas, nos seus passos. E agora, lentamente, muito lentamente, você pode começar a trazer a sua atenção de volta para o aqui e agora. Perceba novamente o apoio do seu corpo.
o contato dos seus pés com o chão, o toque das suas mãos, o som dos ambientes à sua volta e, no seu tempo, no seu ritmo, sem pressa, quando sentir que é o momento, você pode respirar profundamente e gentilmente abrir os olhos, sabendo que tudo o que foi vivido aqui permanece, está ancorado no seu corpo, na sua mente, no seu coração, na sua alma, porque agora você sabe que nunca mais caminha sozinha, porque agora você é o seu próprio lar, a sua própria casa, a sua própria fonte de amor, e você nunca mais se abandona.